Então, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu vou gravar um pouquinho mais hoje, mas você vai ouvindo aí durante o dia, tá? Não precisa ser tudo agora, tudo antes de dormir, porque fica muito cansativo, né? Ninguém aguenta, nem vai falando 1 hora antes de você dormir. É porque eu estou seguindo aqui este livro, que é um dos melhores de Ho'oponopono, e ele tem 193 páginas, né? E eu não cheguei nem na metade ainda. Porque não adianta só ler um livro, né? A gente tem que saber digerir, entender. É, eu vou postar aqui esse livro, tá? O link desse livro, você vai lendo também, porque o nosso desejo aqui é que você entenda, né? Vai entendendo partes aí do que é o Ho'oponopono, da sua autorresponsabilidade e tudo, tá bom? Então eu vou me estender só um pouquinho hoje, mas você vai ouvindo. O importante para mim e para você e para todos nós é que façamos a oração de manhã e antes de dormir. Se não pode antes de dormir porque acaba pegando no sono, às vezes também eu coloco para ouvir antes de dormir, e aí eu durmo e apago, não é? Mas vai ouvindo enquanto dorme. Isso é muito bacana também, porque entra num nível de inconsciência, tá? Quando você for ouvir, coloca o seu celular no modo avião, sem conectar com a internet. Não dorme com o seu celular do seu lado, com a internet ligada, tá? Desliga ele da internet e vai ouvindo. Mas se você falar nele, só faço de manhã, é perfeito, porque você já organiza o seu dia. Se for para escolher entre um e outro, escolha fazer pela manhã, tá bom? Continuamos aqui nos medos. Vamos lá! Os medos bloqueiam a vida das pessoas e as impedem de se realizar. Ponto. Os valores também interferem diretamente na direção e organização da tua vida. Todo mundo possui entre 5 e 10 valores, né? Você já pensou nos seus valores? Eu quero que você escreva depois para você saber, se você sabe, né? Eles constituem as bases sobre as quais você leva a sua vida. O inconveniente é que alguns deles podem ser limitadores ou inadequados para você, tá? Bloqueando a sua evolução. Por exemplo, uma doutrina que seja rígida demais, não é? Ou que vai deformar a sua realidade, como, você tem que ser sempre bonzinho, né? Você tem que ser sempre dessa forma. Você tem que ser sempre assim. Então, isso vai deformando a sua realidade. Foi assim que uma moça havia sido programada durante a infância com este valor. Sua mãe sempre lhe dizia: Silvia, se você fosse boazinha, iria comprar pão lá na padaria. Ou, venha cá, Silvia, seja boazinha e vai buscar os meus óculos, que eu esqueci no sofá na sala de jantar. Essas frases bobinhas e pequenitas, né? São repetidas, sabe, todo dia, diariamente. Criaram na cabeça da Silvia uma regra de ouro, ou seja, ser o quê? Boazinha com todo mundo. E isso lhe causou muitos transtornos na sua vida amorosa, bem como na vida de mulher, né? Pois ela não sabia dizer não. Sua permanente gentileza chegou a levá-la a se casar com 3 homens, por quem, no entanto, ela nem sentia nenhum ardor amoroso em especial. Coitada da Silvia, né? Deus me livre. Mas ela nunca havia ousado dizer-lhes não, o que a conduziu a 3 divórcios sucessivos, seguidos de uma dolorosa vida solitária, até o dia em que ela entendeu que todas aquelas situações eram fruto de uma memória errada que ela tinha dentro de si. Porque a mãe dizia, e olha, o que a mãe diz, a gente honra, né? É porque é a mãe que falou o negócio. A sua mãe falou, então dentro de você ali, ela tem razão. Então, ela tem que ser boazinha. E ela percebeu. O Ho'oponopono ajudou a Silvia a apagar esse valor limitador. Então, foi aí que ela começou a se ver por ela mesma, né? De repente, você nem se vê por você mesmo, né? Você se vê pelo olhar do outro, não é? Do pai, da mãe, do marido, tudo isso já sabe. Não vou nem repetir, tá? Então, a Silvia, ela passou a realmente sentir que estava viva, e os problemas afetivos dela se resolveram. A maioria dos seus valores decorre daqueles cultivados pelos seus pais, tá?
Vamos aqui mais uma vez falar da ancestralidade. Olha como é importante você entender isso. Não precisa você ficar culpando teu pai e tua mãe chegando ali, você tem que entender, tá? Na maior parte do tempo, eles são até uma mistura de valores do pai e da mãe, né? Isso daí acontece com você. Um pouco do seu pai, um pouco da minha mãe, como os aspectos positivos, né? Que eu disse da minha mãe, da organização dela, né? De viagens e tudo isso. E os positivos do meu pai, que sempre foi uma pessoa que gostou de estudar, sempre gostou de ler, sempre foi muito alegre e sempre teve boa memória com os números, então a gente competia quem decorava mais números de telefone dos outros, porque a memória dele sempre foi incrível, né? A minha também com relação aos números. E eles tinham alguns valores, né? Claro, a gente sempre tenta agradar o papai e a mamãe. Para quê? Para obter o reconhecimento deles. E isso é inconsciente. Então, depois eu lembro que quando eu tinha 9 anos, eu queria fazer um curso de pintura, sempre gostei de pintura, de pintar, de desenhar e da arte. E a minha mãe não deixou fazer porque não tinha dinheiro, né? Já contei isso aqui, mas quem é novo não sabe, vou fofocar de novo da minha vida. E ela não queria deixar porque não tinha dinheiro, porque não podia, tanto filho. E eu fiquei um pouco chateada, porque eu queria fazer aquela aula de pintura. Pintura em tecido, em tela, em tudo, né? Aquelas coisas de menina. E o meu pai veio escondidinho e falou pra mim, vai lá e faz que eu vou pagar pra você. E aí eu comecei a fazer, minha mãe descobriu e tudo, né? Mas eu continuei a fazer. Ela falou, então faz, vai. E depois de vários anos agora, quando eu estive com meu pai, das últimas vezes, né? Porque ele mora lá em Sergipe, eu moro aqui em São Paulo, mas ele lembrou, você lembra, né? Que a sua mãe não queria deixar você fazer o curso de pintura, mas eu deixei, e eu paguei para você, e hoje você é arquiteta. E aquilo para mim, assim, claro, tem tudo a ver, sim, né? Porque eu sempre gostei de desenhar e dessas coisas. Mas aquilo para mim era como, nossa, o reconhecimento do meu pai. Então a gente passa por tudo isso para obter o reconhecimento deles, né? E isso é inconsciente. Mas também tem certos valores que podem se desenvolver ao longo da sua vida de acordo com as suas vivências e com a experiência que você teve e que você vai daquela forma programar algo, você mesmo, né? Então, nem tudo 100% tem a ver com o pai e com a mãe, mas tem uma parte que é sua, que você entendeu daquela forma e que vai depender da sua personalidade, da sua perspectiva, da sua experiência. As crenças, elas são informações não verificadas e muitas vezes não verificáveis, que a pessoa considera como verídicas, mas às vezes nem são. Elas provêm, na maioria da educação, né, como a gente sempre falou aqui, do pai, da família, da mãe, de entes queridos professores, e outras vão se construindo ao longo da sua vida, conforme os seus êxitos, os seus fracassos e as situações que você encontra no decorrer da sua vida, né? Eu passei por essa situação também, aqui no decorrer da minha vida. Bom, eu vou encerrar aqui hoje, né? Porque falei muito com vocês. E, na verdade, esse livro que eu estou lendo, agora que eu vi aqui, ele tem um limite, né, de leitura. O livro tem 193 páginas. Eu parei aqui nas 51 e aí não vai mais. Se alguém tiver, eu vou mandar aqui para vocês agora o link. E, de repente, alguém tem em PDF, não sei. Mas não tem problema também, porque a gente vai continuar da mesma forma, falando do Ho'oponopono e dessas crenças e dessa transformação, tá? Esse livro é só uma base, mas na verdade, porque eu tô 12 dias falando e só li 50 páginas, porque é só uma base, mas a boca quando abre aqui, né, conecta os nossos mentores e é o que eles passam para todos vocês e para mim, perante a situação atual. E também já disse para vocês, uma vez, duas e várias, que todos esses trabalhos de reprogramação, esses mentores espirituais recolhem as energias e informações de vocês, da maior necessidade, e me usam como um canal de multiplicação, tá? Então, sempre aqui, eu me baseio em livros, claro, eu sempre falo para vocês, como mês passado a gente se baseou, e que na verdade foi a primeira ou segunda vez. E sempre os temas são desenvolvidos através das informações que são enviadas aqui para mim, tá?
Continuemos assim, vou postar o livro aqui. Faça a oração hoje, a gente se encontra amanhã. Olha, e um grande beijo para você. A gente se encontra amanhã.